Rudeus é o protagonista, mas a história do mundo de Mushoku Tensei data de milênios atrás, com Orsted sendo quase uma espécie de protagonista também. Na verdade, se Rudeus não existisse, Orsted seria o protagonista de Mushoku Tensei, porque embora Rudeus seja o protagonista da nossa história, Orsted é o protagonista da história do mundo. Então basicamente sim, a história do mundo gira em torno de Orsted e não de Rudeus, e Rudeus é apenas um random que chegou ali. Nesse mundo existiram várias coisas, guerras sangrentas, traições, quem é Hitogami, o fato de existir 6 mundos e 6 deuses originalmente, assim como a importância dos dragões para tudo isso. O mundo de Mushoku Tensei tem uma história insana e eu vou te contar tudo sobre isso hoje. Mas antes disso, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, porque a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho, rapaziada. Vocês não têm noção do quanto que isso me ajuda. Muita gente assiste meus vídeos e não são inscritas, então você tá esperando o quê? Se inscreve aí e me apoie. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Há muito tempo atrás, em tempos desconhecidos, existiu um ser poderoso, o Criador de Mundos, também chamado de Deus da Criação, que é aquele que criou tudo isso que nós conhecemos. Ele estava chegando próximo do fim de sua vida, sentindo que estava morrendo aos poucos e não iria durar muito mais tempo, e assim ele decidiu criar um último mundo antes de se esvair. O problema é que ele não tinha poder suficiente para criar um mundo estável e balanceado, e logo este último mundo que ele criou estava instável e desbalanceado, um mundo que não se daria para viver basicamente. Tudo precisa de um equilíbrio, e ele decidiu criar outro mundo, que também acabou ficando instável e desbalanceado. E vendo que isso estava acontecendo, ele continuou fazendo isso um após o outro até criar 6 mundos. E esses mundos seriam o mundo dragão, o mundo demoníaco, o mundo bestial, o mundo oceânico, o mundo celestial e o mundo humano. E no centro desses 6 mundos estava o 7º mundo, o mundo vazio, onde nada existia no seu centro. Ele estava realmente vazio. Todos esses mundos estavam distorcidos e logo eles iriam colapsar e então implodir, desaparecer. Portanto, Deus tomou um rumo inesperado. Ele juntou os 6 mundos, para que assim, embora todos eles instáveis e desbalanceados, juntos eles alcançassem o equilíbrio. Dessa forma, o mundo das 6 faces, onde cada mundo suportava e equilibrava os outros, foi criado. Mas Deus ainda não estava satisfeito, rapaziada. Ele não estava tranquilão. Ele não estava feliz com a sua criação ainda. Por isso, ele decidiu que iria tomar conta desses mundos até que os habitantes dentro dele conseguissem se estabilizar, crescer por conta própria e então avançar suas civilizações. Assim, com os restos de sua força, Deus se dividiu em 6 alter egos, e cada um deles desceu para seu respectivo mundo, com o objetivo claro de permitir que cada um deles crescesse por conta própria. E por terem origens divinas, junto com seus esforços de prosperidade para os mundos, os 6 alter egos que antes eram o Deus Criador, passariam a ser conhecidos e respeitados como os deuses desses mundos. No mundo dragão, era Deus Dragão. No mundo das bestas, era Deus das Bestas. No mundo celestial, era Deus Celestial. No mundo demoníaco, era o Deus Demônio. No mundo oceânico, era o Deus do Oceano. E no mundo humano, era o Deus Humano. Mas calma, que esse Deus Humano não é o Hitogami que nós conhecemos. Era outro Deus Humano. Nesse ponto, o Criador já não existia mais, mas seu mundo das 6 faces e os 6 deuses deixados por ele já haviam se estabelecido e viviam muito bem. E embora os mundos dependessem uns dos outros para alcançar esse equilíbrio e estabilidade, cada um deles possuíam barreiras próprias que os isolavam de outros, permitindo que assim apenas os deuses pudessem passar de um mundo para o outro e saber que os outros mundos existiam. Por muitos milênios, esses mundos ficaram isolados, apenas os deuses se comunicavam com os outros, os habitantes deles não faziam ideia do multiverso que existia lá fora. Mas essa ignorância e paz não duraria por muito mais tempo depois disso. Vamos falar sobre o protagonista
protagonista dessa história, o primeiro deus dragão, líder da tribo dos dragões e o deus mais poderoso dentre os deuses. E por acaso é o pai de Orsted, então para ilustrar ele, já que nós não temos fotos do primeiro deus dragão, eu irei usar fotos do Orsted, mas calma que é o pai dele de quem eu estou falando, tá bom? Como deus dragão, ele era casado com Lunaria, que era a filha do deus humano original. Dentre os 6 mundos, o mundo dragão era aquele com a maior força, com seus habitantes sendo muito poderosos e tendo tempos de vida incrivelmente longos. Mas eles tinham um problema sério, que era não conseguir evoluir e criar civilizações. Assim, mesmo sendo os mais poderosos, eles permaneceram como primitivos durante muito tempo. Foi quando o deus humano, não o Hitogami, o primeiro deus humano, o original, sugeriu que os dois deuses se encontrassem, e assim ambos se ajudariam regularmente, um apoiaria o outro, digamos assim. Os humanos aprenderam a aura de batalha que apenas os dragões poderiam usar, enquanto os dragões aprenderam sobre a civilização, a cultura, a tecnologia e começavam a avançar também, finalmente deixando de ser completamente primitivos. Assim, o deus dragão e o deus humano formaram um certo vínculo entre os dois, principalmente com o deus dragão se casando com Lunaria, a filha do deus humano. E note-se que foi o próprio deus humano quem apresentou sua filha para o deus dragão. Então, eles realmente eram próximos, eles eram amigos que se apoiavam. Após isso, o primeiro filho do deus dragão seria um garoto chamado Laplace, que foi encontrado no mundo demoníaco pelo deus dragão, onde ele encontrou o jovem demônio sendo atacado por uma hidra, salvou o garoto e o adotou. O deus o salvaria e o levaria para o seu mundo, o transformando em um filho, mesmo que o garoto fosse sangue misto entre demônio e dragão. Ou seja, Laplace é filho do deus dragão, filho adotivo nesse caso, mas ainda assim é filho do deus dragão e tão antigo quanto ele. Aqui, Deus pediria que Dora, um dos seus generais dragões, cuidasse de Laplace, treinasse ele para se tornar um grande guerreiro como os outros. E de fato acabou seguindo esse rumo porque rapidamente Laplace se tornou um guerreiro renomado em todo o mundo. Em seguida, também teríamos o nascimento de Perúgios Dola, o filho da própria Dora que treinava Laplace. Então sim, Perúgios, que ainda está vivo, é filho da general do primeiro deus dragão, sendo muito antigo também. E aqui, após alguns acontecimentos internos como a morte do pai de Perúgios, Laplace ganharia o título de Rei Dragão Demoníaco do seu pai, ao conseguir com sucesso resolver o assunto e trazer justiça para o pai de Perúgios. E depois disso, o próximo marco importante é o nascimento de Orsted, filho legítimo de Lunaria e Deus. Todos os deuses vieram para prestar suas homenagens e bênçãos à criança, a criança que tinha um futuro imenso pela frente, mas também foi o começo do fim. Aqui é onde outro personagem entra, Hitogami, ou melhor, o autoproclamado deus humano. As origens dele são desconhecidas, apenas é sabido que ele nasceu após a morte do deus da criação. Sem que ninguém soubesse, esse ser nasceu no 7º mundo, que ficava no meio de todos eles, no mundo onde nada existia, um ser surgiu. Um dia, Hitogami mataria e então usurparia a forma do deus humano original, assumindo sua identidade, mas obviamente não os seus objetivos, já que Hitogami, diferente do deus humano original, não é alguém bom. Então já sabemos que Hitogami um dia surgiu, então matou o deus humano e assumiu o seu corpo, a sua aparência e, claro, o seu nome. Após isso, um dia, o deus dragão encontraria sua esposa morta em seu quarto, com ela tendo morrido enquanto protegia a sua criança, o que, é claro, deixou o deus furioso. O deus dragão então entraria em uma reunião com seus generais dragões e o deus humano, onde lá Hitogami revela que os outros mundos têm suspeitado quanto ao mundo dragão e talvez possam ter planejado matar seu filho, mas acabaram matando Lunaria no ocorrido. E o deus dragão, confiando em seu confidente humano, que é um grande amigo há milhares de anos, sem saber que estava sendo enganado, se preparou para a guerra. Ele estava procurando pelo assassino
assassino e não iria parar até o encontrar. Primeiramente, o Deus Dragão e seu exército foram para o mundo bestial, então para o celestial, então para o oceânico e assim vai indo, até chegarem no mundo demoníaco. E uma nota é que, nesses outros mundos, em sua guerra atrás, o assassino ele matou seus respectivos deuses e exército. Ele basicamente deixou os mundos quase destruídos, à beira do colapso. Já com o mundo demoníaco, este foi diferente, o mais difícil de todos durante a guerra. Mas após uma longa luta com mortes massivas de todos os lados, o Deus Dragão ainda venceu a batalha, uma batalha muito cruel, mas ele ainda venceu. Mas o preço para ver o fim dessa batalha foi cruel. As barreiras entre os mundos foram destruídas, os mundos foram devastados e o primeiro dragão foi forçado a ficar de cama. Mas mesmo muito enfraquecido e ferido, Deus Dragão ainda queria ir para o mundo humano, porque a essa altura ele já percebeu que foi enganado. Aqui ele já se ligou que o Deus humano, ou melhor, aquele que usurpou o seu nome, esteve o enganando durante todo esse tempo. Mas em sua preparação para ir para o mundo humano, os seus generais foram contra isso e se prepararam até mesmo para lutar contra ele na tentativa de o impedir de fazer isso, com Laplace sendo o único que ficou ao seu lado. Logo, comandando Laplace para cuidar de Orsted, seu irmão mais novo que era um bebê ainda, Deus Dragão luta contra todos os seus generais e claro, os derrota, mas ainda assim cobrou o seu preço. Ele não estava no seu melhor estado e agora estava ferido ainda. E foi nesse momento então que Hitogami apareceria e atacaria o Deus Dragão por trás, roubando assim a sua joia divina de dentro do seu corpo. Aqui, Hitogami admitiria o assassinato de Lunaria e a manipulação para a destruição de todos os outros deuses imundos. E agora, com a sua joia divina quebrada, era apenas uma questão de tempo até que o Deus Dragão morresse. Assim, com o pouco tempo que lhe restava, o Deus Dragão partiu para os laboratórios de pesquisa dentro do seu mundo, onde lá havia um círculo de teletransporte para outro mundo, o mundo humano, ao lado de uma estátua cheia de círculos mágicos sofisticados e muito avançados. Estudando tudo isso, o primeiro dragão começaria a desenhar círculos mágicos em sua criança, junto com a adição de 2 joias divinas em seu corpo. E então, usando rituais e círculos mágicos, o deus mandaria Orsted, o seu filho, para o mundo humano no futuro, como um plano de contingência caso as coisas dessem errado, enquanto Laplace ficaria para trás em posse de uma terceira joia divina e, claro, uma missão. E agora, com tudo pronto, o Deus Dragão ainda queria lutar contra Hitogami e se vingar desse impostor por tudo que ele fez. Assim, deixando tudo que ele tinha para Orsted e Laplace, o Deus Dragão partiria para uma última batalha contra o Deus Humano, onde nessa batalha ele teve a sua morte. Mas ao mesmo tempo que ele teve sua morte, essa batalha resultou no desaparecimento de Hitogami, e nunca mais foi visto após isso. O primeiro dragão armou uma armadilha, usando os restos de seu poder para prender Hitogami no mundo vazio onde ele nasceu. Prisão essa que está oscilando até hoje, podendo apenas interagir com o mundo exterior através dos sonhos de pessoas com a sua habilidade. Então sim, amigos, o plano de Hitogami saiu exatamente como ele queria e ele conseguiu destruir os outros mundos e deuses, mas em vez de controlar tudo como ele queria, ele foi preso e selado no mundo vazio. E assim, tudo que ele pode fazer é tentar controlar seus apóstolos através de sonhos e profecias. Profecias, né? E com a destruição de vários mundos e a queda de vários deuses pelo primeiro dragão manipulado por Hitogami, começou-se então uma migração em massa para o mundo humano, o único mundo que ainda estava vivo e bem. Todas as raças sobreviventes, incluindo Laplace, iriam para o mundo humano. Tanto que é por isso que em Mushoku Tensei nós vemos que nesse mundo existem humanos, elfos, homens bestas, demônios, dragões, tudo, porque todas as raças vieram pra cá. E com um influxo de várias raças diferentes chegando até ali, começou-se a segregação, a divisão, guerras e claro, o ódio um pelo outro. E logo todo mundo entraria em uma enorme confusão. Na época temos o início da primeira grande guerra demônio-humano, com os demônios liderados por Kishirika lutando em uma guerra de 1000 anos contra os humanos, querendo tomar controle sobre o mundo. Mas os humanos liderados por um herói conseguiram vencer a guerra, derrotando os 5 reis demônios e a imperatriz Kishirika. No pós-guerra, os humanos continuaram guerreando com outras raças, apenas para que, quando Kishirika revivesse, se aliando às bestas e aos oceânicos,
tempos, a Segunda Grande Guerra começou. Logo, os humanos que estavam perdendo seriam salvos pelo Cavaleiro Dourado Aldebaran, o deus da luta na época, onde não apenas ele virou a mesa na guerra, como também dividiu o continente em dois. O que antes era um continente foi dividido em dois continentes que agora nós conhecemos como Continente Central e Continente Demoníaco. E com essa divisão, os demônios foram forçados para o Continente Demoníaco, que são terras devastadas e inférteis, o que, é claro, levou à revolta dos demônios. Em seguida, temos então um dos acontecimentos mais importantes dessa época. O deus da luta, Aldebaran, era um dos seguidores de Hitogami, e ele foi levado pelo seu deus a uma batalha contra Laplace, o rei dragão demônio. E ali ele não conseguiu derrotar Laplace, mas ele conseguiu dividir a alma de Laplace em duas, dividir Laplace em dois seres. Ali, o rei dragão demônio morreria e nasceria o deus da técnica Laplace e o deus demônio Laplace. Deus demônio Laplace, que é aquele que criou a maior guerra de todos os tempos nesse mundo, e claro, é aquele que enferrou o Ruigerd e os Superdes. Os dois, tanto o deus da técnica quanto o deus demônio, herdaram partes do Laplace original, mas não suas memórias, apenas sentimentos. Enquanto o deus da técnica herdou o conhecimento de luta, a aura de batalha e o propósito de Laplace original, o deus demônio herdou sua magia e o seu ódio pelos humanos, e assim herdando apenas um poder mágico incomensurável e um ódio imenso pelos humanos. O deus demônio Laplace uniu todas as tribos demoníacas e se aliou com outras raças, lançando um ataque ao continente central, no que foi conhecido como a pior guerra até agora, a Guerra Laplace. Mas os humanos não ficaram parados. Eles, que agora possuíam os 7 heróis, persuadiram as outras raças a recuarem, deixando assim apenas os demônios e os humanos em guerra, com as outras ficando neutras. E então, em uma última batalha muito acirrada, os heróis ainda não conseguiram derrotar Laplace, mas eles conseguiram o selar. Com o deus dragão Urupen, o deus do norte Kalman e o rei dragão armadurado Perúgios sendo aqueles que sobreviveram. Após isso, de alguma forma, uma certa paz foi formada, com as raças querendo ou não chegando em um equilíbrio e cada uma ficando basicamente em um continente diferente. Como nós vemos no mapa mundi, cada raça basicamente tem seu continente próprio agora. Embora, é claro, o ódio e preconceito de uma raça contra as outras ainda acontece e muito. E então, depois disso, temos o começo do loop temporal de Orsted no ano de K330, com a sua chegada ao futuro em uma floresta do continente central. Então, por fim, no ano K407, Rudeus nasce tendo reencarnado e mudando a história desse mundo. Obviamente, além disso, tem muito mais coisas que eu não falei aqui. A história do mundo de Mushoku Tensei é rica em detalhes, é gigantesca e é por isso que eu gosto tanto dela. Mas como este vídeo foi um resumo da história e, claro, basicamente uma linha do tempo, eu vou deixar apenas nisso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou disso tudo, se gostou ou não, se ficou surpreso com alguns acontecimentos, porque alguns deles realmente são bem interessantes, e comenta também se você quiser uma linha do tempo completa com todos os acontecimentos, que vai ficar grande pra caramba, mas talvez eu possa trazer pra vocês. Ou também comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se você viu até aqui, se inscreve no canal, porque pra você assistir tudo isso de alguma coisa você gostou. E se você gostou, você tem que se inscrever aqui para apoiar o meu trabalho, rapaziada. Claro, não se esquece de deixar o likezão para apoiar o vídeo, e agora eu fui.